Se você pretende fazer o curso de extensão de cílios ou já está fazendo, então esse vídeo é para você. Bom, eu quero retratar aqui um pouco da minha experiência com a extensão de cílios. Mais ou menos no ano passado, final do ano passado, eu me formei no curso de extensão de cílios, onde eu comprei um curso pela internet. Bom, deixa eu explicar melhor. Ano passado, por causa da pandemia, eu fiquei desempregada. E aí, como acho que muitas de vocês, eu não tinha muita coisa que fazer e eu precisava ter uma renda extra. O que eu fiz? Fui na internet, pesquisei e vi que tinha muitas opções de extensão de cílios, micropigmentação, extensão de unhas, mas o que mais me chamou a atenção foi o curso de extensão de cílios, foi o que eu mais me identifiquei no caso. Então, pesquisando pela internet, eu achei alguns cursos, no qual eu comprei um pelo site da Monetize e foi muito bom, me surpreendeu bastante, porque era um curso com preço muito acessível, mas muito amplo no sentido de explicar as coisas, muito bom o curso. Eu não vou citar ele aqui agora, né, mas é um curso muito bom. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o curso, me formei, só que depois de formada, eu tive alguns problemas. Quais? Primeiro, em relação a modelos para eu testar, enfim. Uma extensionista de cílios, ela demora mais ou menos assim de 1 hora, 1 hora e meia para colocar cílios numa modelo, numa cliente, enfim. Uma pessoa que está começando, logicamente, vai demorar muito mais que isso, em torno de 2 horas. No caso, quando eu fui tentar, eu não tinha modelos. Infelizmente, eu não achei nenhuma modelo que confiasse para eu colocar extensão de cílios, até porque demora e todo mundo reclamava que demora demais, demora, 2 horas com os olhos fechados. Enfim, essa foi uma coisa que me desmotivou bastante. Porque quando você vai, por exemplo, para uma escola, né, aquelas instituições lá de beleza, enfim, você tem as modelos lá, né? Eles já tem ali as modelos que eles trazem para você ir lá e treinar nelas, né? No caso, eu não tinha isso, como o curso era online, não tinha um modelo para eu treinar. Então eu tinha que treinar em irmã, prima, mãe, essas coisas. Só que, né, as pessoas muitas vezes não estão dispostas a te ajudar naquele momento, enfim, e acabou que eu não consegui nenhuma modelo para treinar, e isso foi uma das coisas que me desmotivou bastante. Outra coisa que me desmotivou, que eu gostaria muito que tivessem me avisado isso bem antes, era em relação a isso aqui, ó. O nome disso daqui é hidrômetro. Esse aparelhinho aqui me deu trabalho, porque eu já sabia que a cola, né, que eu já vou falar dela, ela precisava ser aberta em uma temperatura, cada cola tem uma temperatura diferente para ser aberta. Ela tem que ser aberta numa umidade correta, que é entre 40% de umidade a 60% de umidade. Entre esses dois, ela tem que ser aberta. A maioria das colas são assim. E elas têm uma temperatura correta para ser aberta, que é entre 18 graus até 25 graus. Até aí tudo bem. Porém, quando eu cheguei em casa, que fui abrir a cola, eu tinha que usar esse aparelhinho para saber qual era a temperatura, a umidade do ambiente da minha casa para eu poder trabalhar com a cola. Foi aí que eu me surpreendi. Eu descobri que a minha casa é muito úmida, muito úmida. Então eu não poderia abrir a cola, não poderia trabalhar com a cola ali na minha casa. Isso me deixou muito chateada. Então eu descobri que além de gastar R$500 no material, eu ia ter que comprar um umidificador e um desumidificador de ar. Por quê? Porque quando eu fosse para casa da cliente, eu não sei se a casa da cliente é úmida ou é muito seco o ar. Eu não sei qual dos dois é, então eu precisaria levar os dois aparelhos. E isso me deixou muito chateada quando eu vi o valor dos dois, de um desumidificador e de um umidificador. Eu me choquei, eu ia ter que gastar muito dinheiro. Então assim, isso me deixou bem chateada. Durante o curso ninguém explica isso, né? Geralmente eles falam, você precisa se preocupar com a umidade, né, por causa da cola. Eu não sabia que ia dar tanto trabalho assim. Então, esse aparelho também, quando eu comprei, o manual dele vem todo em chinês.
Então, traduzi ele, né, com o meu celular, porém não adiantou, ali não estava explicando nada e eu tive um pouco de problemas com ele. Por quê? Ele vem com a porcentagem de quanto mais úmido e menos úmido. Então, eu entendi. Ah, tava lá 70%, então ele deve estar indicando, então, supus eu, que estava indicando que que o ar estava muito seco. Mas na verdade não, era o contrário. E até eu entender, até eu identificar, nossa, demorou muito tempo. E eu perdi muito tempo nessa, atrás de umidificador, desumidificador. Isso me deu muito trabalho. E são coisas que eu gostaria de ter ciência antes, né, de fazer o curso. Coisas que ninguém me contou. Outra coisa que eu tive muito trabalho é em relação a achar a pinça correta. Porque quando você vai lá fazer o curso, você acha muitas pinças, né? Quando você vai comprar, são muitas pinças. E lá quando você compra no lugar lá, não tem ninguém para te assessorar. Pelo menos aonde eu comprei, não tinha. E então eu fui no olhômetro mesmo, comprei aquelas que eu achava que era melhor. Esse é o lado ruim de comprar as coisas, de fazer um curso online, porque você não tem essa assessoria. Então no material eu tive bastante problema na hora de comprar os cílios também. Muita coisa sobre os cílios eu acabei aprendendo depois, não foi no curso, assistindo alguns vídeos no YouTube. Então esses foram alguns problemas que eu tive com o curso, com a extensão de cílios, né, que eu gostaria que tivesse me contado. O valor do material foi um valor muito alto. Eu esperava que fosse bem menos, que todo mundo sempre falou, é muito barato, é barato o material. Sinceramente, eu vou dizer que não achei. Com o material, para achar também o local para comprar, eu não tive muitas opções. Então, nossa, foi bem assim, eu fiquei bem chateada. Outra coisa também que aconteceu quando eu comprei tudo, fui trabalhar, que eu senti muita falta, e isso eu não vi na internet, não vi no Google, não vi no curso, é em relação à maca. Muitas pessoas eu ouvi dizer que você pode fazer na sua casa, na cama da sua casa, na cama da cliente, no sofá da cliente, não tem problema, não vai atrapalhar. Gente, atrapalha e muito. É horrível você tentar fazer extensão de cílios em alguém na cama, no sofá, não é confortável, nem para a pessoa que está fazendo, tanto para cliente, não é confortável, dói as costas, dói a coluna, eu não indico. Então assim, eu senti muita falta do mocho, senti muita falta da maca. E quando eu fui olhar, pesquisar para ver o preço, nossa, eu achei assim um absurdo de caro e fiquei pensando, nossa, vai ser um investimento e tanto, né? Vou gastar em torno mais de R$1.000 nisso tudo. Então assim, para uma coisa que eu tava pensando, poxa, eu vou fazer isso para ganhar uma graninha extra e tal, eu achei que eu não ia gastar tanto assim. Tudo bem que com a extensão de cílios, você fazendo, conforme você vai fazendo o retorno de tudo que você gastou, é muito rápido. No meu caso não foi bem assim. Eu tô contando a minha experiência. Talvez outras pessoas possam ter começado assim, já pegado cliente, já tendo um retorno financeiro muito rápido. Eu fiquei um pouco chateada, fiquei um pouco frustrada com tudo, né? Mas assim, eu indico, se você assim já tem uma experiência, já tem cliente, se você, por exemplo, já trabalha na área, já faz, por exemplo, a extensão de unha, já faz micropigmentação, já tem cliente, eu acho uma boa, né? Um complemento. Mas assim, para quem tá começando, não entende nada dessa área de beleza, não tem nenhuma outra experiência nessa área, é um pouco complicado. Eu confesso que é um pouco complicado, assim, quando a gente não tem muita habilidade, a gente não conhece muito, né? Então, foram até coisas que eu fiquei pensando, né? Na hora que eles vão vender, eles falam muito, né? Sobre, se você tá precisando de uma renda extra, vem fazer curso com a gente, faz um curso de extensão de cílios. Mas pra gente que não tem experiência nessa área de beleza, é muito complicado. Não é assim, na hora de vender eles falam muita coisa, mas na prática, na hora do vamos ver, as coisas não são bem assim. E eu tive que pegar isso, fazer para entender que não funciona muito bem assim. Bom, esse foi o vídeo, eu espero ter ajudado vocês que estão começando nessa área de extensão de cílios com a minha experiência. Não digo para vocês desistirem, jamais, não desistam, continue tentando. Eu só queria falar a minha experiência, como foi, para vocês, depois que terminarem o curso, não ficarem tipo, né? Eu gostaria que alguém tivesse me avisado. Então, já tô avisando antes, para vocês já se prepararem desde agora. Comprarem as coisas certinho, se preparar com a cola, né? Com essa questão da cola, porque o ideal seria ter um ar-condicionado, um local com ar-condicionado, porque eu testei a cola
com o umidificador e a cola no ar-condicionado, e eu percebi que a cola funcionava muito melhor no ar-condicionado, só que eu não tenho ar-condicionado em casa, né? Então, isso me complicou bastante. Bom, espero ter ajudado de alguma forma vocês, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau!